Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir com o nosso estudo da Epístola aos Romanos. Agora, iniciando o capítulo 5. Vamos ler do verso 1 ao 11, que diz: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas. Sobe aí, Dal, por favor. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo. Sobe aí, Dal, por gentileza. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Michel, pronto. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Tem hora que bate um pigarro. Michel, vou pedir a você, para você continuar lendo aí, viu? Tá me ouvindo, você? Michel? Então, pera aí um momentinho, que eu estou entrando aqui no computador, porque eu consigo ler melhor. Tecnicamente aqui, peraí. Pera aí, eu estou ativando o microfone. Ah, eu vou... Pronto, eu acho que está indo aqui. Quer que eu tire aqui a... Diminui só um pouco o zoom, Dal, por favor. Se tiver difícil, eu leio aqui. Eu tô com o livro no livro. Welton, você pode ler então, Welton? Posso, vou ler aqui no livro, você só vai subindo aí. Aí quando os irmãos quiserem, se precisar repetir, ou voltar novamente à leitura, pode falar que aí eu volto. Então, vamos lá. Os grandes resultados da justificação e da reconciliação. Capítulo 5, de 1 a 11. Os primeiros 11 versículos do capítulo 5 completam o assunto de Deus agindo em justiça para assegurar bênçãos ao pecador ímpio que crê. Fundamentando-se na palavra-chave, portanto, Paulo delineia os grandes resultados ou benefícios concedidos ao crente por meio da justificação. A ideia de regozijo ou exultação surge ao longo dos 11 versículos. Isto é, de alguma forma, perdido na versão King James, que usa 3 palavras inglesas diferentes para indicar a palavra grega kauchaomai. Acho que é isso. A palavra é traduzida como regozijar,
versículo 2, gloriar, no versículo 3, e alegrar, versículo 11. Na King James, mas na tradução de Nelson Darby e em português, atrás como gloriar, nos três lugares. Outras traduções trazem regozijar ou exultar. Esta é certamente uma conclusão apropriada para todo o tema da graça de Deus ao tratar com nossos pecados para levar-nos às bênçãos. Nesta série de versículos, Paulo toca em pelo menos 7 grandes coisas que o crente tem como consequência em ser justificado pela fé. Essas coisas não são temporais ou condicionais, mas permanentes e eternas. Cada uma é declarada no tempo verbal presente, temos, indicando que elas já são uma possessão atual do crente. Com a exceção dos versículos 9b e 10b, que olham para o que Deus fará pelo crente no futuro, é falado sobre todas elas com a maior certeza. Se os irmãos quiserem comentar algum ponto ou precisar ler novamente algum ponto, pode falar. Né? Se quiser que eu siga também, pode falar. Viu? Só trazendo aqui uma recapitulação, nós vemos já o capítulo 3, né, de Romanos, e a partir do capítulo 3 que o apóstolo Paulo ele vai desmiuçar sobre a justiça de Deus. Para a gente apenas lembrar, né, porque faz um tempo já que a gente iniciou o estudo na epístola, a partir do capítulo 1, o apóstolo Paulo ele apresenta, né, as classes de povos separadas por aqueles, os ignorantes, aqueles que têm uma certa educação, vamos dizer assim, né, um envolvimento cultural, os judeus, e ao mesmo tempo colocando todos no mesmo pacote por serem pecadores. E aí, no capítulo 3, ele, a partir do verso 20, eu vou colocar aqui, tá, Dal? Depois o irmão compartilha de novo o texto. Aqui no verso 20, o apóstolo Paulo coloca: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E aí, a partir do verso 21, que foi o que a gente já viu, o apóstolo Paulo apresenta aqui o assunto da justiça de Deus, que é o assunto principal da Epístola aos Romanos. É por isso que a Epístola aos Romanos é conhecido como o quarto evangelho. É o evangelho explicado, esmiuçado, vamos dizer assim. E aqui no verso 21 é apresentado a justiça de Deus, e aqui então é apresentada essa justiça de Deus sobre as pessoas que creem, que no caso é o evangelho da graça, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, aqui mostra, nesse capítulo 3, a base, né? O fato que acontece, ou a fórmula, vamos dizer assim,
que causa na pessoa que crê no Evangelho da Graça. Ela, então, ela desfruta dessa justiça de Deus por meio da obra de Cristo Jesus. No verso 28, então, Paulo, ele finaliza, né, a conclusão, ele conclui esse assunto da justiça de Deus, dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Essa é a conclusão que ele dá. E a partir do 29, o apóstolo Paulo começa a entrar no assunto aqui sobre a questão da lei e da fé. E se elas se contradizem, né, ou se as duas são um complemento e por aí vai. E aí ele começa a explicar esse assunto, que inclusive a gente já viu, né? Quando vai no capítulo 4, que foi o que a gente viu recentemente, ele dá como se fosse um parêntese para falar sobre a lei e a fé com base na vida de Abraão, que é um exemplo de um homem de fé. E também é citado aqui Davi. E Abraão aqui, ele é o homem utilizado aqui pelo apóstolo Paulo para provar de que a justiça de Deus, ela é conseguida pela justiça de fé. Que é o quê? Que a fé é algo que a gente sabe que foi Deus que nos deu e não há mérito próprio nisso, diferente da lei. A lei era algo que deve ser mérito do homem, e é por isso que ninguém conseguiu viver aqui na Terra com base em obediência à lei. Somente o Senhor Jesus Cristo que poderia viver eternamente na Terra, porque ele estava cumprindo a lei e não falhou em nada, né? Pois ele era um homem perfeito que veio à Terra, mas ninguém mais conseguiu cumprir. Então, nesse capítulo 4, é falado desse assunto, que a gente já viu, inclusive. Quando a gente vai no capítulo 5, que é o ponto que a gente está vendo hoje, o apóstolo Paulo usa essa palavra aqui, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, o apóstolo Paulo, ele faz agora o efeito em que a justiça de Deus causa em nós em relação a Deus, né? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é como se a gente imaginasse assim, do capítulo 3, aqui quando é falado a conclusão, né? Aqui no verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não, perdão, quando fala do concluímos, aqui, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Conclusão. E aí chega no 5 agora. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ali, Paulo deu a conclusão do assunto da justiça de Deus. Agora, aqui no verso 1 do capítulo 5, ele volta a tratar desse assunto da justiça de Deus, agora colocando qual é o efeito de nós estarmos hoje sendo integrados, né, nessa justiça de Deus por meio do Evangelho. Nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, né, o irmão Bruce ele vai desmiuçar isso mesmo, mas eu só queria, irmãos, apenas fazer essa conexão, né, para que nós possamos relembrar assim, o contexto de como o apóstolo Paulo está prosseguindo nessa epístola. Até aqui. Aproveitar que já está aí, Dalvo, eu vou ler só esses dois primeiros versículos aí do 5, porque é o que o irmão vai falar aqui agora. Aí já fica mais claro para a gente. Ele fala aí, como já leu aí, sendo, pois, justificados, né, pela fé, temos paz com Deus. Aí o irmão vai trazer essa palavra aí, justificados, né? Temos paz com Deus pela fé por nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 2 ele fala, pelo qual também temos entrada por esta graça, né, que é a segunda coisa que o irmão vai tratar aqui, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança. Então, justificados pela fé, temos entrada pela fé a esta graça e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí ele vai falar agora no capítulo 5, se tu puder voltar lá no livro. Pode colocar aí, Dal. Eu estou sem o texto aqui.
Se desce só mais um pouquinho, por favor. Aí onde está as 3 primeiras coisas que Paulo menciona embaixo aí. Aí diz assim: as 3 primeiras coisas que Paulo menciona andam juntas e têm a ver com a posição atual do crente e sua perspectiva futura. Elas nos dizem o que Deus fez por nós em relação a toda a nossa história, passado, presente e futuro. Aí ele vai dizer: quanto ao nosso passado, fomos justificados, que é o que a gente leu lá no capítulo 5, versículo 1. Quanto ao presente, nós estamos em posição de graça, ou seja, favor com Deus. E quanto ao nosso futuro, temos uma esperança ou uma certeza adiada de sermos glorificados. Traz aí esses 3 aspectos aí agora da condição de cada crente agora. Ele foi justificado, né? Ele está em uma posição de graça, né? Um favor de Deus e esperando agora ser glorificado. Boa Se noite. Pode ficar à vontade, Márcio. É, quer falar, Ué? Pode falar. Não, não, pode ficar à vontade. Eu queria fazer um breve comentário, né, sobre o termo de reconciliação, né? Se o irmão puder voltar lá em Romanos 5:10, por favor. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que separou, né, o separa, afastou e afasta o homem de Deus é o pecado, né? Foi a partir do pecado lá de Adão que o homem foi separado, né, de Deus. E até hoje separa o homem de Deus, é o pecado. E com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós fomos reconciliados, né? Então, o que reconciliou e reconcilia o homem a Deus, que dá acesso ao Deus Pai, é o Senhor Jesus Cristo. É a fé que nós temos nele, na morte e ressurreição do nosso Senhor. Então, é algo maravilhoso, né? Nós não merecemos, de forma alguma, estar diante de Deus, nós não merecemos, de forma alguma, ter o privilégio de estar por fé na presença do Deus Altíssimo. E o Senhor Jesus Cristo, pela obra perfeita que foi feita na cruz do Calvário, ele nos deu acesso ao Pai, nos reconciliou com Deus Pai. É aqui, irmão. Aproveitando aí esse comentário de Márcio, eu pedi para botar lá em 1 Pedro, que ele faz também um comentário, uma passagem que fala disso, da reconciliação. Ajuda a gente a entender também 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Deixa eu ver se é. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então aí tem 3 aspectos aí da obra de Cristo. Né? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, né, que vai falar da propiciação. Aí o justo pelos injustos, que é a substituição, e para levar-nos a Deus, que é a reconciliação. Né?
Então, Deus deu esse passo em direção ao homem, né? A nós. Deus deu esse passo. Se não fosse essa graça aí, essa misericórdia do Senhor com o homem, com a gente, estaremos perdidos, né? Então, o Senhor, porque ama a sua criatura, né? E não deseja que ninguém se perca, e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a gente não tinha nenhuma afeição, nenhum sinal de vida, nenhum desejo por Deus, né? E aí Deus deu esse passo em direção a nós para fazer essa reconciliação. Tudo de cima para baixo, né? Tudo partiu dele. Aí o irmão agora ele vai entrar na questão da paz com Deus, logo no início do capítulo 5:1, né? Que vai falar que nós fomos justificados. Aí o irmão Bruce vai tratar dessa paz com Deus. A gente podia ler. Se os irmãos não tiverem nenhum comentário, só estou pedindo aqui para dar o pôr na tela aí, mas pode ficar à vontade aí, os irmãos, para trazer algum pensamento que se desejar, viu, irmão? Não tendo, eu vou seguir aqui a leitura. Se precisar, pode sinalizar aí que eu paro aqui. Aí ele vai dizer, paz com Deus. Ainda no capítulo 5:1, no primeiro versículo que a gente leu lá de Romanos. Paulo diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Esta é uma paz externa que existe entre Deus e o crente como resultado dele ser justificado pela fé. É uma condição externa predominante de paz entre duas partes que antes eram separadas. Uma ruptura ocorreu entre Deus e o homem pelo pecado, mas essa barreira foi removida para o crente. Da mesma forma, quando duas nações estão em guerra, não há paz. Mas, se a paz é estabelecida entre elas, a guerra acaba. As hostilidades cessam e os adversários são transformados em amigos. Isto é exatamente o que aconteceu com o crente por meio da fé na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não mais existe uma separação entre nós e Deus. Uma condição de paz agora prevalece. Algumas pessoas pensam que o pecador precisa fazer as pazes com Deus. Eles dirão, faça as pazes com Deus. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Ela nos diz que não podemos fazer as pazes com Deus, porque não somos capazes de oferecer o que é necessário para atender às reivindicações da justiça divina. Felizmente, a Bíblia ensina que esta paz já foi feita aos homens pela obra consumada de Cristo na cruz. Colossenses 1:20 afirma que foi por ele, Cristo, feito a paz pelo sangue da sua cruz. Assim, tudo o que temos que fazer é acreditar no testemunho de Deus sobre esse fato, e sendo justificados, temos paz com Deus. Dá um tempo aqui que pode algum irmão ter algum pensamento.
Então vamos seguir aqui. Os irmãos desejarem podem interromper. Essa paz é uma realidade objetiva, não um sentimento subjetivo. Não é um sentimento pacífico interior na alma do crente, como alguns cristãos imaginam. Sentimentos de paz podem ser passageiros, dependendo das circunstâncias do crente e do seu estado de alma, mas eles não têm parte em sua justificação e em sua paz com Deus. Paz com Deus é uma condição permanente na qual o crente habita com Deus. É segurança, é segura e tão perfeita quanto o seu fundamento, a morte e ressurreição de Cristo. Assim, Paulo não está falando do nosso desfrutar de paz aqui, mas sim do fato de que temos paz com Deus. É uma paz que não depende do nosso estado de alma, ou seja, do nosso andar. Não pode ser medida por nossas deficiências e fracassos no caminho da fé, porque é algo eternamente estabelecido. Está inseparavelmente conectada à nossa posição diante de Deus. Por isso, não teremos mais desta paz ao andar em comunhão com o Senhor, nem teremos menos quando não andamos. Um estado interior de paz e descanso da alma é mencionado no capítulo 8:6 e é resultado de o crente conhecer a libertação. Mas esse não é o assunto aqui. Essa paz, portanto, pertence a todos os crentes, mesmo que alguns deles tenham sido impedidos de desfrutá-la, porque não descansam na fé no que Deus disse sobre sua segurança em Cristo. Como resultado, podem ocasionalmente se preocupar com seus pecados. Ed Dennett disse: as palavras temos paz não significam necessariamente que a desfrutamos, pois, sem dúvida, há muitos justificados diante de Deus que pouco conhecem dessa paz. É interessante a gente ver, irmãos, que toda essa base doutrinária aqui, esses detalhes sobre a justiça de Deus, o evangelho da graça e todo o efeito que causa numa pessoa que crê, a gente percebe que a todo momento aqui, os irmãos podem perceber, que é uma ação de Deus, né? O Pai enviou o seu Filho, o Filho morreu, ressuscitou, foi ascendido aos céus, e aquilo que a gente desfruta hoje, que é essa paz com Deus, como é falado ali no verso 1, né? Capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa muito claro que a gente desfruta de uma posição hoje, irmãos, e desfrutaremos por toda a eternidade, com base na obra que Cristo fez, uma obra consumada. E o desejo de Deus é que a gente entenda essa verdade, que a gente considere para que a nossa vida prática ela esteja baseada nos pensamentos de Deus e no que de fato aconteceu e no que de fato nós estamos. Porque é o que o texto fala aqui, né? Infelizmente, há muitos que são justificados por Deus hoje e não desfrutam dessa paz, porque
tem um entendimento diferente, está misturado ali com uma má doutrina, com um local onde se ensina má doutrina, e, portanto, ele está ali contaminado e não entende o verdadeiro fator da justiça de Deus. Mas a vontade de Deus é essa, irmãos, que nós vivamos para Deus com esse entendimento correto, de que a obra ela já foi consumada por Cristo, que é inclusive é o que o Senhor fala lá no Evangelho de João, né? Quando ele está na cruz, ele diz, está consumado. É João 19:30. Ah, tá. O irmão Dal vai abrir aí. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E é interessante como o Evangelho de João, ele deixa explícito o lado da soberania de Deus e como ele realiza todas as coisas. Está muito claro, irmãos, nesse versículo, aqui isso que o Senhor disse, está consumado, está feito. E é interessante até que aqui ele ainda nem ressuscitou, né? Mas o Senhor, lembra daquele versículo do capítulo 4 de Romanos? O Senhor chama as coisas que não são como se já fossem. Né? E esse Evangelho de João, ele traz muito essa característica de tratar das coisas, dos assuntos, como se tudo já tivesse plenamente realizado. E aí o Senhor fala, está consumado, a obra de Cristo está consumada. Não há o que nós possamos fazer para melhorar, vamos dizer assim, essa paz com Deus. É uma base sólida, que é uma paz tão perfeita, que não é necessário mais do que a gente já tem, como a gente não vai ter menos daquilo que a gente tem agora, porque não depende de nós essa paz com Deus, essa bandeira de paz, vamos dizer assim. O Senhor conseguiu isso para nós por meio de sua obra consumada. E é por isso que essa obra que Cristo fez é chamada de a justiça de Deus, porque as reivindicações de Deus contra o pecado, elas foram cumpridas na obra de Cristo. Como o irmão Elton falou aí, isso aí trata da propiciação. O Senhor, ele conseguiu, como a gente viu naquele versículo, trazer a paz pelo seu sangue. E como nós cremos no Evangelho da Graça, cremos que Cristo realizou essa obra, nós temos essa paz com Deus, e que é inabalável, eternamente, para todo sempre, nós vamos viver nessa base, como nós hoje, mesmo aqui na Terra, a gente já pode desfrutar dessa base sólida, dessa paz com Deus. É um relacionamento de paz, o que era totalmente ao contrário do que a lei fazia. A lei deixava a pessoa perturbada com Deus, porque a lei deixava a pessoa perturbada no seu relacionamento com Deus, porque ela se sentia culpada, pois percebia que não conseguia cumprir toda a lei. Então a pessoa se sentia em dívida com Deus. Mas nós hoje, irmãos, nós não temos dívidas com Deus. Por quê? Nós estamos nessa base da obra de Cristo, que é a graça revelada e a graça demonstrada por meio dessa obra. Então, a gente faz parte desse relacionamento hoje, né, com o Pai e com o Filho, por meio do Espírito Santo que habita em nós, e essa é uma base sólida que nós não estamos nessa história no sentido da ação ativa. A gente não precisou fazer nada. Tanto é que logo depois, quando a gente creu, e a gente foi estudar a doutrina, a gente viu que até a fé foi Deus que nos deu. É Deus que comanda todas as coisas, e tudo é mérito para Deus. Tudo é o mérito dele. Então, tudo que a gente está vendo aqui até agora de Romanos, tudo que está sendo explicado tem a ver com um planejamento de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que é um planejamento deles, dessas três pessoas em conjunto, e que a gente desfruta
só está desfrutando, descansando nessa posição ao qual fomos chamados por uma obra que nós sabemos que Cristo realizou, e é por isso que nós temos essa segurança, porque se o que Cristo fez foi perfeito, e se hoje nós sabemos que ele ressuscitou e Deus, o Pai, o colocou à sua destra, né, glorificado, é porque é uma posição inabalável. E se nós estamos em Cristo, nossa posição nós sabemos também que é inabalável. Assim como onde Cristo está, ele não vai sair. Nós também não vamos sair. Então a gente descansa com base nessa verdade. E a partir do entendimento desse fato a qual nós estamos envolvidos, é que a gente agora vai ter uma vida prática com base nessa verdade. Por isso que é muito importante a gente viver para Deus com entendimento. Há muitos versículos que o apóstolo Paulo fala para nós crescermos num conhecimento da graça. Porque é o conhecimento, irmãos, que vai nos fortalecer nesse relacionamento com Deus. E para isso é necessário ter comunhão, leitura da palavra, a oração também, e tudo mais, tudo que tem a ver com as coisas do Espírito. E as coisas do Espírito, ela vai exaltar o Senhor Jesus Cristo em todas as coisas da nossa vida. Então, o conhecimento ela é muito importante. Tanto é que tem um versículo no Antigo Testamento, né, que fala assim: meu povo carece por falta de conhecimento, que é Oséias, capítulo 4, verso 6. E que a gente pode aplicar também para hoje, né? Deus falando, o meu povo está sendo, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, é de muita tristeza de muitos irmãos, né, podendo desfrutar desse relacionamento com Deus, dessa vida eterna a qual esse crente tem, pela essa paz selada que ela tem com Deus por meio de Cristo Jesus, da sua obra, e não está desfrutando porque acha que precisa viver da lei, acha que tem algo incompleto, acha que ele precisa fazer alguma coisa para poder ter essa paz ou conseguir essa paz, só que foi algo, faz parte de uma obra consumada que Cristo já fez tudo, a gente só desfruta, né? Então é de muito descanso para nós isso. José Nilton levantou a mão. Põe a pergunta no chat aí para a gente ver, José Nilton.
O irmão botou a pergunta aqui, está um pouco longa. Vamos continuar aqui na meditação, que talvez a segunda parte venha responder o que o irmão está querendo saber aí. Deixa eu colocar aqui Romanos, de novo, o assunto do irmão. Aqui a gente viu a paz com Deus, né? Que é algo que Deus mesmo fez e não depende do nosso andar, não depende do que a gente faça. É Deus que estabeleceu essa paz conosco. Então, se um cristão pecar ou fizer qualquer outra coisa, isso não vai ser abalado em nada, não vai ter nenhuma relação com isso aí. É estabelecido por Deus. Como o irmão viu aqui um pouco antes, né, no texto, se houvesse duas guerras, alguém está com o microfone ligado? Houvesse uma guerra e houvesse a reconciliação desses inimigos, pronto, acabou, paz, e assim Deus fez conosco, independente de nossos pensamentos, palavras, atos, Ele fez isso e está estabelecido. Vamos ver agora o outro assunto que está aqui, né, que... Alguém quer falar aí? Ele vai fazer agora, explicar aí a paz com Deus e a paz de Deus. Pronto. Então, voltando aqui, não sei se as irmãs estão entendendo aí, as irmãs estão entendendo bem? Essa questão aí da paz com Deus, que não é algo que depende do nosso andar, do que a gente faça, a gente não vai perder essa paz com Deus. Rita, a irmã Lusitânia, Valdaora, Valdeci. Pronto. Isso é bom, irmão. A gente entender bem aí. A paz com Deus é algo que, sabe, ainda que um cristão ande de maneira desordenada, vamos dizer assim, ele tem paz com Deus. Paz com Deus. E, Welton, vamos ver aí a próxima? Agora, o irmão vai tratar de diferenciar o que é paz com Deus e paz de Deus. Nesse tópico aí. Olha aqui. Paz com Deus e a paz de Deus. Paz com Deus, Romanos 5:1, não deve ser confundida com a paz de Deus, de Filipenses 4:7. Paz com Deus está ligada à nossa posição, enquanto a paz de Deus é um estado. A paz de Deus é um estado de tranquilidade no qual o próprio Deus habita. Ele quer que vivamos nessa paz. Um barulho aqui. Ele quer que vivamos nessa paz diariamente, na paz de Deus, para que nossas mentes e corações não sejam perturbados por circunstâncias preocupantes pelas quais passamos neste mundo. Podemos nem sempre ter a paz de Deus em nossas almas, mas nunca perderemos nossa paz com Deus. Eu já ia falar isso, o Márcio Mota botou aqui também. É muito bom essa diferenciação aí, que abre melhor, né, o entendimento para a gente. Eu vou ler de novo aqui. O Elton já leu, eu vou ler de novo aqui também. Paz com Deus e a paz de Deus. Uma é com Deus e a outra vem de Deus. Paz com Deus não deve ser confundida com a paz de Deus. Paz com Deus está ligada à nossa posição. Reconciliação, não existe mais inimizade,
E sempre lembrando, né, que nós é que éramos inimigos de Deus e não Deus nosso inimigo. A inimizade era da parte nossa por causa dos nossos pecados. E Deus reconciliou, Ele mesmo fez isso, nos reconciliando a Ele. Então é por isso que é algo bem estabelecido e não tem, como o irmão Michel falou aí, é para a eternidade. Não vai se ouvir falar mais de questão de inquietação da nossa parte com Deus. Então, a paz com Deus é isso aí. Algo estabelecido, eterno, inabalável. Agora vem, enquanto a paz de Deus é um estado. Ou seja, aqui já existe uma, vamos dizer assim, uma questão de entendimento e de descanso no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, a respeito daquilo que Deus já fez por nós. Então, ele diz aqui, enquanto a paz de Deus é um estado. A paz de Deus é um estado de tranquilidade no qual o próprio Deus habita. É aqui. Vou pegar essa parte daqui de baixo, um pouco aqui abaixo, que o irmão fala aqui. Podemos nem sempre ter a paz de Deus em nossa alma. A paz de Deus em nossa alma. Por que o irmão está falando isso aqui? Que podemos nem sempre ter a paz de Deus. Que possa ser que um cristão que já se reconciliou com Deus, já tenha paz com Deus, não tenha entendido, não tenha certeza da sua salvação, não tenha certeza da garantia dessa salvação, e por isso ele não desfruta dessa serenidade, ele não desfruta desse estado de tranquilidade em que o próprio Deus habita. Se Deus já tem paz conosco, Deus derramou também essa paz em nós. Só que agora, depende, essa paz de Deus tem uma certa, vamos dizer assim, uma condição, né, para a gente desfrutar disso. A paz com Deus não há mais necessidade de uma condição para desfrutarmos. Mas a paz de Deus, sim. Então, aqui ele diz, é um estado. A paz de Deus é um estado de tranquilidade no qual o próprio Deus habita. Ele quer que vivamos nossa paz diariamente, para que nossas mentes e corações não sejam perturbados. Saiu o microfone, Dal. Ei, som. Agora voltou? Voltou. Estava em que parte, irmão, para não ter que me alongar muito? Não lembra? Você é novo, sua memória é boa. Mas eu volto aqui um pouco, irmão. Tranquilo. Então, eu estava falando aqui da paz de Deus. E o irmão próprio aqui embaixo ele diz assim, ele quer que vivamos nessa paz diariamente. Pega esse comentário rápido aqui do irmão. A gente ainda está aqui neste mundo, e esse mundo vai nos criar, vai nos dar aflições. Mas o Senhor sempre disse assim, o Senhor disse lá aos discípulos, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, diariamente, a gente andando aqui nesse mundo, a gente vai encontrar muitas barreiras que vai querer perturbar a nossa mente, os nossos corações. E nesse momento em que estivermos sendo atingido por essas aflições, a gente deve lembrar
que nós já temos paz com Deus e essa paz de Deus está derramada em nosso coração. Qual é o problema maior para nós, para um ser humano, se não uma eternidade de castigo, uma eternidade de sofrimento? Esse é o maior problema que pode existir para um ser humano. Qualquer outra coisa aqui nesse mundo é fichinha. E nós fomos tirados, aquele que crê, foi tirado justamente dessa situação. O maior problema que poderia existir na minha vida seria eu ser lançado no lago de fogo. Hoje eu tenho certeza de que isso não vai acontecer de maneira nenhuma. Então as coisas que existem aqui nesse mundo que vai querer me quietar e de uma certa forma vai, sim, por causa de minha fraqueza, talvez também por causa de falta de vigilância minha, vai acabar me perturbando no coração e mente, mas Deus quer que eu viva na paz dele, viver com ele nessa paz. É por isso que o irmão fala aqui, ó, tranquilidade no qual o próprio Deus habita. Então, em meio a esse fogo cruzado aqui desse mundo, né, que a gente está passando, a gente manter a nossa mente e nossos corações nas coisas do alto. Essa é a paz de Deus derramada em nossos corações e derramada também em nossa mente, e a gente aí pode desfrutar tendo realmente entendimento nisso aí e confiando em Deus. Porque muitas vezes a gente deixa de desfrutar dessa paz de Deus por incredulidade. Incredulidade e falta também de meditação. Falta de meditar nisso e guardar isso no nosso coração. E aí, quando as circunstâncias que a gente julga ser ruim vêm, aí a gente fica inquieto, né? E acaba esquecendo até de Deus, que a gente já tem essa paz. E o nosso problema já foi resolvido e não há condenação para aqueles que estão em Cristo, né? Até aqui, irmãos. Eu acho que isso aí é... E outra, os irmãos aí podem estar falando, mas acho que isso pode resolver também o assunto aqui que o irmão José Nilton trouxe. Um exemplo da paz de Deus é o que o Senhor fala aqui em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa frase aqui, ela é uma questão de estado, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque isso aqui envolve, irmãos, um estado de vida para o Senhor, que de certo modo envolve a nossa responsabilidade de termos comunhão com Deus, com o nosso Pai, com o nosso Senhor Jesus. Então a gente desfruta dessa paz que nós primeiramente entendemos de que nós temos paz com Deus. Ou seja, nós estamos em um relacionamento de total paz com Deus. Por quê? Por causa da minha vida? Que eu estou vivendo para Deus? Não, não é por causa de você. É por causa do que Cristo fez. É tendo Ele como centro e como o realizador de tudo que foi necessário para termos essa paz. Isso envolve o lado de Deus. E a paz de
Deus, é um desfrute que nós temos por nós termos conhecimento disso e nós temos a nossa vida voltada para Cristo, para o nosso Senhor, nesse relacionamento de vida eterna ao qual temos, graças a Cristo, graças a Deus, né? Então, a paz de Deus envolve essa questão prática. Aí teve alguns irmãos que perguntaram aqui, né? Por exemplo, o irmão que está em pecado, ele não tem a paz de Deus? A paz de Deus? Provavelmente não, né? Por quê? Quando um crente está em pecado, ele sente, né, que a sua comunhão com Deus ela está interrompida, porque ela precisa confessar esse pecado diante de Deus. E Deus, né, em seu governo, ele pesa a mão, vamos dizer assim, para que aquele pecado seja confessado. Então, a pessoa, provavelmente, o crente provavelmente não vai desfrutar dessa paz. Ele tem a paz com Deus, porque isso não tem com base na vida do crente, tem a base no que Cristo fez. É isso que a gente precisa sempre lembrar, irmãos. Paz com Deus, o mérito é de Cristo, e tudo que Cristo fez, é perfeito e não tem falha. Então, essa paz com Deus é inabalável, que lembra também até o assunto da casa de Deus, né? A igreja de Deus, que a gente estudou ontem. A casa de Deus que o Senhor edifica não tem falha. Agora, a casa de Deus aqui na terra, onde o testemunho está essa confusão, é por causa da responsabilidade do homem. Mas aquela casa que Cristo edifica não tem falha. A mesma coisa é essa paz. A paz que Cristo conseguiu por meio do seu sangue, ela é inabalável, porque foi ele que fez. Agora, o desfrute da paz que o crente tem com Deus, isso vai depender também de sua responsabilidade nessa comunhão. Então, se ele não caminha, não prossegue para Cristo, não vive olhando para as coisas do alto, mas fica olhando aqui para as coisas do mundo, fica deixando a carne controlar a sua vida e tudo isso, né, que é contra a vontade do Espírito que habita no crente, ele não vai desfrutar da paz de Deus. Eu acredito, irmãos, que como numa família, né, um pai e um filho, é mais ou menos por aí. Um filho errou, por exemplo, ele cometeu algum erro. Ele tem a paz com os pais dele. Por que ele tem a paz com o pai dele? Porque o pai é pai, nunca vai condenar o filho, né? Um pai não vai querer matar o filho ou condenar o filho à morte porque o filho pecou. O filho desobedeceu a ele, cometeu algum erro. Nenhum pai vai querer fazer isso com seu próprio filho. Mas esse filho vai perder a paz dos pais naquele momento do erro. Porque o pai vai se aborrecer, pode se irritar, inclusive ter que castigá-lo. Então vai ser um momento que aquele filho perdeu a paz dos pais. Mas ele continua tendo a paz com os pais dele. Porque essa não tem como perder. Está garantido, é o filho, está no DNA, está no sangue, está registrado, não tem como perder meu filho. Ele é meu filho. Então essa paz o meu filho sempre terá comigo. Mas, como estamos vendo aí, a outra paz, a paz ela vai se perder em alguns momentos, ela pode se perder em alguns momentos. Eu posso me irritar, eu posso me aborrecer por conta das atitudes errôneas do meu filho, e eu estou tentando e estou mostrando para ele o caminho e como ele deve seguir, mas mesmo assim ele insiste em ir por outro caminho. Então, com certeza, ele está sem essa paz do pai naquele momento. Mas a paz com ele nunca perde. Acredito que é mais ou menos isso. Quando a gente vai lá em Filipenses 4, quando vai falar da paz de Deus, a gente vai ver que vai ter muito ali falando sobre se regozijar, né? Filipenses 4, né? Não estejais inquietos por coisa alguma e tal, as vossas petições sejam sempre conhecidas diante de Deus.
Depois no 8 vai falar, os irmãos. Não, está abrindo aí, né? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aí ele segue no 9. O que também aprendestes, no 9, o que também aprendeste e recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei. Olha aí a responsabilidade. Isso fazei. Agora é você que tem que fazer. E o Deus de paz, olha o Deus de paz, será convosco. O Deus de paz será convosco. Mas você tem que voltar lá. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que tem louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, aquilo que você aprende, aquilo que você recebe, aquilo que você ouve, e Paulo cita ele como exemplo, né? Aquilo que viu em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então essa é a questão do Deus de paz, então está muito condicionado ao seu estado, o que você faz, como você está fazendo, o que você realmente está copiando o Senhor Jesus em tudo que ele disse para a gente fazer? Ou não? Então, é um estado, aí depende de você. Já a outra lá, paz com Deus, essa é impossível de perder, porque a salvação, pai nenhum vai condenar o filho à morte ou ao lago de fogo. Já que é filho, então essa paz com Deus nós já temos, está garantida, porque foi o sangue de Cristo. Né? Antes o pecado nos impedia de ter essa paz, né? O pecado que herdamos de Adão, isso impedia ter paz. Estávamos em guerra com Deus. Então essa paz com Deus é isso. Cristo solucionou isso, ele falou, está consumado. Temos paz com Deus. E a paz de Deus é essa questão que Paulo está deixando claro aqui em Filipenses 4. Que é isso fazei. Tudo que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Isso me lembrou também, por exemplo, o Evangelho de João. Tem algumas passagens em que o escritor, né, o próprio João, ele colocava direto assim, aquele a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava. Vou dar um exemplo aqui, em João 13, 23. Aqui no momento da ceia, né, no verso 21, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Tem uma outra passagem também, que é 19, 26. Diz assim, ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. O Evangelho de João, ele trata dessa maneira, né? O discípulo a quem Jesus amava. E aí fica até... algumas pessoas podem até achar que, então Jesus não amava os outros, que toda hora enfatiza que Jesus amava o discípulo João. A questão, irmãos, é que o João, ele reconhecia esse amor de Cristo para ele. Porque Cristo, ele ama todos igualmente. A sua igreja, por exemplo, ele ama todos igualmente. Todos são pedras vivas de muita importância para o Senhor. A diferença, agora, quando a gente vai para a perspectiva para essas pedras, a qual somos nós só desfrutamos, só reconhecemos quando nós buscamos conhecer esse amor, para que a gente possa afirmar individualmente que Jesus me ama, que o Senhor Jesus me ama. Mas para isso, como o irmão Isaac falou, é necessário seguirmos nessa responsabilidade de conhecer e viver para Cristo.
e tendo os nossos objetivos voltados para Cristo em tudo que a gente faz. E a mesma relação é essa questão da paz. A paz com Deus, todos que creem no Evangelho da Graça, por meio da obra de Cristo, essa pessoa ela tem paz com Deus. Isso é algo inabalável. Agora, quantos destes que têm paz com Deus estão desfrutando dessa paz? Ou seja, que estão desfrutando dessa paz, que estão vivendo dessa paz de Deus, que agora estou tratando aqui na questão da pessoa desfrutar dessa paz. Aí já não vai ser todos. Por quê? Porque isso exige agora uma responsabilidade do cristão de desfrutar e de conhecer essa paz. Então é essa a diferença do que é o lado da soberania de Deus, do que é que Deus faz, que é a paz com Deus, e o desfrute da pessoa que está ali para desfrutar dessa paz de Deus. Quebrou, ó. O carrinho quebrou. Solta aí, irmãos. Só mais um detalhezinho aí também. Que o não desfrutar da paz de Deus, algo que vem de Deus, não necessariamente depende somente de um cristão estar em pecado, mas sim da mente dele e do coração dele não estar se deixar perturbar pelas circunstâncias dessa vida. E que não é questão de pecado, mas sim dele estar inquieto. Como o irmão leu aí, foi Filipenses, você pode colocar aí de novo? Esqueci qual foi um pouco antes, né? Isso. Seja a vossa... não estejais inquietos por coisa alguma. Aí não é questão de um cristão estar em pecado. Ele está vivendo a vida dele normalmente, mas possa ser que ele esteja andando de tal forma que ele não está, sabe, desfrutando, como o irmão falou aí, de uma paz. Ele está tão inquieto, ele está tão centrado nas coisas desse mundo, as coisas que estão ao redor dele, que ele acaba perdendo tempo com aquilo. A mente dele está ocupada com outras coisas, o coração dele está ocupado com outras coisas. É por isso que o apóstolo embaixo ele continua falando, né? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. E aí ele manda aqui, aí ele fala, né? Dá uma recomendação a respeito da nossa mente e o nosso coração. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, e dá essa pequena lista aí, né? Vamos dizer assim. Nisso pensai, ou seja, a gente pode não desfrutar da paz de Deus por não estar se ocupando com as coisas que são do Senhor, e sim mais ocupado com as coisas desse mundo. Então, não necessariamente eu vou deixar de desfrutar porque eu estou em pecado. Coisas lícitas que a gente deixa entrar em nossa vida e que a gente está se ocupando com elas, que são terrenas, que são passageiras, pode tirar esse desfrute da nossa paz de Deus. E é justamente isso que está se falando em Filipenses aí. Não em relação ao pecado, porque geralmente, quando se relaciona com o pecado, é perder a comunhão com Deus. Que, por tabela também, a gente vai acabar ficando inquieto e sofrer consequências aí e perder essa paz de Deus também, né? Ou seja, não desfrutar. Não perde a paz de Deus porque nós temos essas duas coisas, mas deixa de desfrutar. Por falta de comunhão, por causa de pecado e por outro motivo, que é o motivo mais direto aí também que o apóstolo está falando, a nossa ocupação, o que a gente está ocupando com a nossa mente. E se a gente entende realmente, como o irmão falou, é a paz que nós já temos, Deus não vai nos lançar fora no lago de fogo, nós temos paz com Deus. Se a gente entende isso realmente e vive isso aí, a gente vai viver uma vida de dependência de Deus, confiante nele. O carro pode
pode bater ali na frente, a casa pode pegar fogo, pode acontecer várias outras coisas aí, a gente vai ter essa paz de Deus em nossos corações, confiando nele em tudo. A gente tem 2 minutinhos, eu lembrei de uma passagem, se dá puder pôr aí, é no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Então, os discípulos ali, com o Senhor, eles estavam com o Criador do vento, o Criador do universo, o Criador das ondas, né? E ficaram preocupados com a vida deles, né? E questionou o Senhor se o Senhor não estava preocupado com que se eles iriam perecer, né? Iriam afogar, o barco ia afundar. Aí Dal falando que isso acontece por nossa fraqueza e falta de fé, às vezes, no que está escrito, né? Na palavra de Deus. E quando a gente olha para as coisas desse mundo pela perspectiva eterna, né? E de que tudo já está, Deus já preparou tudo, né? Nosso livramento do lago de fogo, da condenação eterna, né? Nossa segurança que nós temos graças a Ele, né? Que não pode mudar, né? Então, tudo que passa aqui fica pequeno, né? E a gente consegue essa paz. Não estou dizendo que eu consigo isso, estou falando que é a palavra quem diz, né? A palavra quem diz isso. Né? Então, quando a gente descansa na palavra, aí as circunstâncias que nos tiram a paz desse mundo, elas passam a ficar pequenas, né? Eu lembro de uma passagem lá do Antigo Testamento, de uma profecia de Zacarias, que fala que o Senhor, né, o rei de Israel, ele viria montado numa jumenta, filha de jumentinha, né? E quando a gente lê os evangelhos, essa profecia foi falada há muitos anos atrás, centenas de anos atrás, não sei. Quando a gente lê os evangelhos, o Senhor diz aos discípulos que fosse a determinado lugar e pegasse ali um jumentinho que estava preso em um determinado lugar, né? Aí alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E lá, quando chega no Evangelho, olha quem é que está lá esperando, né? O Senhor. Então o Senhor está no comando de tudo, controlando tudo. Então a minha vida amanhã está nas mãos dele e eu não deveria me preocupar, né, com as coisas desse mundo, porque o Senhor, ele é Senhor de todas as coisas e quer eu queira, quer eu não queira, as coisas irão acontecer, né, ao modo dele, segundo a vontade dele, né? Aí dizendo, ide à aldeia que está defronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho. Olha quem estava lá esperando, né? Centenas de anos depois, num lugar determinado. Então a gente não tem, como Dal falou, né? Nossa fraqueza, somos assim, infelizmente.
se a gente descansasse na palavra de Deus e olhasse pela perspectiva eterna das coisas eternas, as nossas dificuldades e tribulações que a gente passa nesse mundo, elas ficariam pequenas, né? A gente descansaria na soberania de Deus, e isso aí é o que traria para nós a paz, né? A paz de Deus, como o irmão Bruce coloca lá. Então, não necessariamente como os irmãos estão falando aí, né, do pecado, embora isso também nos traz consequências, né? O andar desordenado, mas uma fé fraca, né? Na palavra de Deus, em quem é Deus, na soberania de Deus, no poder de Deus, né? Porque a gente está nessa carne, está sujeito, todo mundo, né? Na hora o crente pensa assim, né? Crente que é crente não tem medo de nada, até que o nada bate na porta dele, né? Aí as coisas mudam. Mas se a gente descansasse, né, no que está escrito e conhecendo quem é essa pessoa que nos salvou e esse Deus que a gente tem, essas dificuldades elas perderiam o tamanho e a força, né, que ela tem sobre nós. Perguntar aqui agora também as irmãs de novo, né? Que é o nosso nos auxilia aí também na questão, né, do assunto, né? Como é que estão as irmãs aí? Conseguiu entender agora essa boa diferença, né? Da paz com Deus, que é algo inabalável, e a paz de Deus. Todas as duas coisas o cristão tem. Uma não depende de nada dele, a outra depende dele desfrutar. Sim, paz com Deus está garantido. E a paz de Deus também a gente tem ao nosso alcance. Agora, como o irmão Michel falou, né? O desfrute disso aí vai depender do que a gente estiver pensando, agindo ali. Essas circunstâncias, como o Elton falou aqui, as dificuldades desse mundo que vai estar entre nós, né? Que está aqui cercando a gente. Lembra que Pedro viu o Senhor andando sobre as águas? E aí ele pediu que fosse. O Senhor concedeu, ele foi até o Senhor. Só que quando ele chegou lá pertinho do Senhor, começou a bater aquele vento forte, Pedro tirou os olhos do Senhor para ficar preocupado com a ventania que estava dando ali. As circunstâncias, vamos dizer, as circunstâncias desse mundo, né? Como o irmão Welto falou aí, estou preocupado com amanhã, preocupado com alguma coisa, né? Doença, enfermidade, essas circunstâncias aqui ruins, né, desse mundo aqui, pode tirar a nossa concentração, a nossa mente em desfrutar essa paz de Deus, que já é nossa, já pertence a nós. O irmão Michel colocou aí, né? Deixo-vos a paz vos dou. Não como o mundo dá. É algo que a gente tem só, como os irmãos falaram. Meditar, sempre estar lembrando disso, né? Que o Senhor nos ajude nisso aí, porque a tendência nossa é esquecer de que nós estamos salvos e salvos para sempre, né? De esquecer assim, não é que a gente deixe essa doutrina, não. É que a gente age como se todas as coisas não cooperassem juntamente para o nosso bem. A gente, então, fique quieto. A gente age como se fosse ao contrário aquele versículo, né? De Romanos 8. Mas que a gente sempre se lembrar que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é uma das coisas que nos traz paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e nossa mente. Então, a meditação na palavra, a oração, ouvir aqui os irmãos, como tá falando aqui, a gente está sempre junto, né? Porque sempre ajuda, né, os irmãos estarem uns com os outros.
dando esse apoio, né? Então é isso, irmãos. É muito bom a gente conhecer essa doutrina, né? Essa doutrina é isso aí, é ter esse entendimento aprofundado do que são as coisas que tem na palavra de Deus. Né? Isso é a sã doutrina. Como o irmão falou, é algo puro, não é enfermo, é sã. E é isso que nos traz paz. Nos traz paz, nos traz alegria, conhecer isso aí, como o irmão Michel falou. E o nosso horário chegou, não sei se algum irmão quer fazer alguma explanação final. Michel, Isaac, Welton. A irmã Rita que levantou a mão aí, irmão Dom. Ô, Rita. Pergunta aí, Rita. Deixa eu ver se Rita tá aí ou já tá dormindo, né? Ela pode ter levantado a mão e caiu no sono. Deixa eu ver se ela tá aqui. Olha. Rita levantou a mão e caiu caiu na cama com a mão estendida. É brincadeira, irmão. Mas é isso aí. Algum irmão aí gostaria de estar agradecendo para a gente encerrar esse assunto hoje? Vou terminar aqui a gravação.